Como identificar a influência espiritual em nossas vidas? Nós somos seres espirituais em um corpo material, carnal. E antes das coisas acontecerem no mundo em que vivemos, elas acontecem no plano espiritual. Nós podemos ser influenciados por forças malignas ou por anjos mandados por Deus e pela doce voz do Espírito Santo, que habita em nós quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E a partir daí, passamos a ser templo do Espírito Santo. Mas assim como Pedro foi usado pelo inimigo, a ponto de Jesus dizer: arreda-te, Satanás, nós, cristãos, também podemos ser influenciados ou oprimidos por esses espíritos malignos, se houver brechas e ilegalidades em nossas vidas. A Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, contra as pessoas, mas é contra principados e potestades, dominadores do mal nas regiões celestes. E como saber se estamos sendo influenciados por eles? Se abrimos brechas ou portais espirituais e se estamos sendo instrumentos deles, ao invés de sermos apenas instrumentos de Deus aqui na Terra? É muito difícil conviver com alguém que é cristão, mas que tem legalidades e também é usado por demônios em sua vida, pois em alguns momentos você vê a bondade e busca dessa pessoa pelas coisas de Deus e do alto, mas em outros é como se essas pessoas perdessem a sua consciência e fossem inconscientemente usados para nos prejudicar no dia a dia. E mesmo que você tente alertar ou falar, esses espíritos malignos os cegam e os tornam indiferentes à sua dor e às consequências das suas ações na sua vida. E nesses momentos, cabe a nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nos afastarmos para não sofrermos retaliações e permanecermos sempre em oração, jejum e pela busca de conhecimento, santificação, discernimento espiritual. Assim, estaremos nos preparando para a batalha, nos revestindo da armadura da fé para lançar por terra todo o dardo inflamado do inimigo, a couraça da justiça, o capacete da salvação e as sandálias da paz. E o que podemos fazer nesses momentos pelas pessoas das quais amamos ou das quais cruzam nosso caminho? As batalhas que acontecem por setas, feitiços ou encantamentos que trazem confusão e toda sorte de coisas ruins podem nos enfraquecer, nos aprisionar, nos tornar vulneráveis nesses momentos. É aí que precisamos firmar nossa fé, nossa conduta apenas em Deus, apenas em Jesus Cristo, renunciando a todas as portas e brechas que aceitamos conscientemente ou inconscientemente, sem percebermos, através de tolerância com o mal ou paradigmas sociais. Por exemplo, eu relevo isso para não ficar chato socialmente para essa pessoa porque ela se esforçou tanto. Ou tudo bem, é só hoje, quem sabe essa pessoa melhora, né? Com o esforço e amor que eu estou entregando, quem sabe ela melhora. Então, nesse momento, é preciso buscar discernimento espiritual para saber o que é de Deus e o que não é. O que é para você fazer como parte da sua função aqui na Terra, da sua missão de vida, e o que não é. O que você pode ou não fazer para ajudar, se envolvendo ou não nas situações e pessoas ao seu redor, como relacionamentos, amizades, atendimentos ou negócios. O inimigo das nossas almas não dorme e anda ao derredor procurando a quem tragar. Se ele encontrar uma brecha em nossas vidas, ele nos estudará e no momento de vulnerabilidade nos atacará sem misericórdia. Então, nunca abaixe a guarda. Vigie e ore sem cessar,
clamando para que o sangue de Jesus Cristo esteja cobrindo você, sua vida, as pessoas à sua volta e o que é seu. O inimigo usará pessoas e circunstâncias à sua volta. E existem alguns sinais que nos mostram isso. Quando alguém nos ajuda e ao mesmo tempo existe um vínculo dessa pessoa no plano espiritual das trevas, a ajuda sempre vem contaminada. O que é bom parte dela, mas junto vem algo que pode nos denegrir, humilhar, invalidar ou destruir. E geralmente estamos desarmados ou confiamos ou conhecemos essa pessoa, mas somente o Espírito Santo é quem pode nos dar discernimento para sabermos como agir, repreendendo o que não é bom para nós, aceitando apenas o que edifica, constrói e é produtivo. Tudo que mata, rouba e destrói, a curto, médio e longo prazo, não é de Deus. Ou seja, pode ser algo aparentemente bom, mas junto com essa aceitação de ações, situações, poderá haver uma brecha que abrirá um portal espiritual em sua vida, abrindo sutilmente um caminho para que o caos, a desordem e a sujeira entrem em sua vida. Pessoas que estão em simbiose demoníaca podem demonstrar alguns sinais quando você tentar alertá-las dessa condição. Por exemplo, quando você começar a dizer algo, elas podem quase cair, fechar os olhos e, por frações de segundos, quase cair na sua frente. E isso parece ser um aviso dos demônios dizendo: pare de falar sobre isso ou eu derrubo essa pessoa agora. E talvez você não tenha certeza da real vontade da pessoa ser liberta ou não. Em alguns casos você vai perceber que parece que ela gosta dessa condição. Ou de repente, quando ela começa a atacar você, no momento em que você quer alertá-la, e ela distorce situações e joga as condições que você quis alertar como se elas fossem ou tivessem sido provocadas por você, sendo que você apenas está mostrando algo que está acontecendo como um alerta para redirecionar aquela pessoa para o caminho certo. Ou ela pode até dizer: eu ouvi que você estava dizendo algo, mas eu vi sua boca mexer e você falou algo, mas eu não consegui entender nada do que você disse. Assim, é possível ver que os demônios podem tampar os ouvidos, cegar as pessoas pelas quais elas vivem com prisões espirituais. Outro exemplo que pode acontecer é ao falar com essa pessoa, você perceber que em fração de segundos o olhar dela fica totalmente enegrecido. Isso é um alerta para que você saiba que você não está conversando apenas com a pessoa, mas existem outros espíritos vinculados a ela, como uma forma de intimidá-lo. Outro sinal também é quando a pessoa age com um jeito cínico, tentando destruir você, causando situações que literalmente te prejudicam. Ou quando elas falam mentiras ao seu respeito, distorcem a realidade, achando e dizendo que você é ingênuo demais. Depois, elas continuam fingindo que nada aconteceu e por muitas vezes, nesse caso, você poderá ficar em dúvida, pensando se a pessoa realmente está possuída por espíritos que a cegam e ela não tem consciência total do que ela está dizendo ou fazendo, ou se isso é intencional. E nesse caso, pode ser realmente um caso de transtorno de personalidade, do qual existe uma distorção de caráter. É como é dito na palavra: os perversos ultrapassam os feitos do maligno, ou seja, suas ações não são apenas ou nem sempre são feitas por demônios, mas por vontade própria, porque o perverso não dorme enquanto não planejar o mal e fazer alguém tropeçar. Neste caso, se o perverso lhe pedir uma roupa, dê também o casaco, mas se afaste, passe de largo, fique longe, pois ele vai te destruir pelo prazer simplesmente de destruir você, mesmo que não exista motivo algum.
E às vezes é simplesmente por você não se permitir ser manipulado por ele, ou não entregar ou fazer o que ele quer. E assim, ele vai te punir como se ele fosse um Deus e você fosse um súdito que devesse obedecer. Nesse caso, ore para que Deus oriente seus passos, pois se aproximar e se vincular de pessoas nessas condições deixarão você vulnerável a frequências energéticas que eles estão, e mesmo que você não busque fazer o mal, você criará uma conexão com esse tipo de frequência. Onde você colocar seu coração, ali as suas emoções vão estar vinculadas, e esse tipo de situação fará com que você pague um alto preço por sua ingenuidade. A Bíblia diz: o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa e sofre a pena. Mas e se eu tiver brechas? E se eu for usado por esses seres? Como que eu posso saber? Também falaremos disso agora, demonstrando alguns sinais. Se as pessoas se afastam de você sem muita explicação ou sentido, se você percebe que não tem uma boa memória, porque as pessoas chegam e falam que você fez algo no passado e você não lembra, e isso é frequente, ou se você sente um cansaço, um sono repentino incontrolável em determinados momentos do dia ou situações à sua volta, ou se você não consegue ouvir ou parar para refletir sobre o que as pessoas tentam falar para você e você acaba se defendendo delas com insultos e formas reativas que são automáticas, vivendo com uma alta irritação, correndo e fazendo coisas desesperadamente, com medo e com a sensação de que você nunca alcança o que busca, se sentindo rejeitado, com medo, com ansiedade constante, com sentimentos de incapacidade, com ideias e pensamentos que não são seus, constantes em sua mente, e age de forma muito diferente do que você realmente é, isso é um sinal de alerta. Nos próximos vídeos falaremos sobre a autolibertação e a busca individual que todos nós precisamos ter para buscarmos nossa total libertação pela graça de Deus e libertação em Jesus Cristo. No momento, ore pedindo para que o Espírito Santo mostre e incomode você nos pontos em que você precisa mudar, melhorar, aceitar e rejeitar, descartando coisas, brechas, situações que trouxeram legalidade em sua vida e ao mesmo tempo que Deus abra sua mente e coração para o que é dele, guardando, protegendo, limpando tudo em nome de Jesus e que você seja edificado por essas palavras. Que Deus cumpra o propósito dele em sua vida, hoje e sempre. Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.